Imagine um regime que parecia indestrutível, ruir em questão de semanas. 2024 foi o ano em que Bashar al-Assad, após décadas de poder na Síria, viu seu governo desmoronar de maneira impressionante. Mas como isso aconteceu? Tudo começou com um grupo chamado Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, que lançou uma ofensiva estratégica e mudou o destino de toda uma nação. E não foi só o regime que fraquejou. Aliados como Rússia e Irã recuaram, enquanto atores regionais como a Turquia ajudaram a criar as condições para essa virada histórica. Hoje, vamos mergulhar nessa história cheia de reviravoltas, conflitos e uma pergunta que ainda ecoa. Será que o HTS vai conseguir transformar vitória militar em governança estável? Fique até o final para entender como a Síria se tornou o palco de um dos momentos mais marcantes do Oriente Médio moderno. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, pois isso contribui significativamente para a continuidade do nosso trabalho. Sem mais demora, vamos ao vídeo. – 2024 marcou o colapso definitivo do regime de Bashar al-Assad, um evento que pegou o mundo de surpresa. Tudo começou com uma ofensiva meticulosamente planejada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS. Essa coalizão de grupos de oposição lançou ataques simultâneos a cidades estratégicas, como Alepo, Hama e, por fim, Damasco. Em questão de semanas, o regime de Assad estava completamente desmoronado. Um fator decisivo foi o enfraquecimento interno do exército árabe sírio. A corrupção, o desgaste de anos de conflito e a perda de moral tornaram impossível para as tropas de Assad resistirem ao avanço do HTS. Para piorar a situação, aliados importantes do regime, como o Irã e a Rússia, começaram a reduzir seu apoio. A guerra da Rússia na Ucrânia desviou recursos e atenção, enquanto milícias iranianas como o Hezbollah estavam sobrecarregadas ou retiradas devido a conflitos regionais e acordos de cessar-fogo. O HTS aproveitou esse cenário caótico para avançar de forma calculada, atacando pontos estratégicos e cortando as linhas de comunicação do regime. A situação ficou ainda mais crítica quando o Hezbollah, um dos maiores aliados de Assad, foi forçado a recuar de várias posições na Síria. Isso deixou um vazio de defesa que o HTS não hesitou em explorar. A ofensiva do HTS foi diferente de tudo o que já se viu no conflito sírio. Não foi apenas militar, foi estratégica. Eles visaram lideranças-chave do regime, criaram desordem nas forças governamentais e garantiram que cada vitória fosse seguida por um avanço imediato, deixando Assad sem tempo para reagir. Além disso, a queda de Damasco foi um símbolo do colapso total. A capital, que durante anos resistiu à guerra civil, tornou-se o palco final de uma derrota humilhante para Assad. A rapidez e a precisão com que o HTS tomou a cidade mostraram ao mundo que o regime, há muito corroído por dentro, estava mais fraco do que muitos imaginavam. Enquanto o regime de Assad caía, um ator regional se destacava pelas suas movimentações estratégicas: a Turquia. Mas afinal, qual foi o papel turco nessa virada dramática? Embora a Turquia não tenha apoiado diretamente o HTS, ela teve uma influência significativa na criação de condições que permitiram sua ascensão. Desde o início do conflito sírio, a Turquia manteve um interesse estratégico em enfraquecer grupos curdos na região. Por meio do apoio a grupos opositores como o Exército Nacional Sírio, a Turquia buscava impedir o avanço de forças curdas, que poderiam formar um estado autônomo perto de suas fronteiras. E foi justamente esse apoio indireto que abriu caminho para que o HTS ganhasse força. A atuação turca também incluiu operações militares diretas contra grupos curdos, que a Turquia considera extensões do PKK, um grupo rotulado como terrorista. Essas ações não apenas desestabilizaram a região, mas também desviaram a atenção de outros grupos, permitindo que o HTS avançasse quase sem oposição. Além disso, a Turquia desempenhou um papel crucial em manter um equilíbrio entre diversas forças rebeldes no noroeste da Síria. Embora oficialmente condene o HTS, a Turquia tem mantido um relacionamento pragmático com o grupo. Esse relacionamento inclui concessões táticas e uma abordagem que permite que o HTS controle áreas estratégicas, especialmente em Idlib, desde que isso contribua para os objetivos de segurança da Turquia. É importante lembrar que o envolvimento da Turquia também é motivado por seus interesses geopolíticos mais amplos. Ao apoiar a oposição e enfraquecer Assad, ela consegue aumentar sua influência na região e criar um buffer contra a expansão curda.
Isso também ajuda a conter possíveis novas ondas de refugiados, estabilizando a situação em sua própria fronteira. Por outro lado, essa relação ambígua com o HTS coloca a Turquia em uma posição delicada. Enquanto tenta equilibrar suas prioridades de segurança e influência regional, ela precisa lidar com a desconfiança internacional, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia, que veem o HTS como uma organização terrorista. A ofensiva do HTS começou em novembro de 2024 e foi um exemplo clássico de guerra relâmpago. Diferentemente de outras operações anteriores, o HTS liderou uma coalizão de grupos de oposição em ataques simultâneos e altamente coordenados. Eles romperam as linhas de defesa do exército árabe sírio e criaram o máximo de desorganização possível. O HTS explorou a desorganização interna do exército de Assad, que já estava sofrendo com corrupção, falta de comunicação e baixa moral. As tropas governamentais não estavam preparadas para lidar com ataques tão bem coordenados, o que deixou suas principais cidades vulneráveis. A escolha das cidades também foi estratégica. O HTS mirou em centros-chave, como Alepo e Hama, para enfraquecer as rotas de suprimento e cortar as conexões entre diferentes frentes do exército governamental. A situação ficou ainda mais crítica quando o HTS começou a direcionar seus ataques para lideranças do regime e posições estratégicas. Um exemplo disso foi o cerco a Damasco, onde o grupo conseguiu cortar as linhas de comunicação e deixar a capital completamente isolada. Aliados cruciais começaram a reduzir seu apoio ao regime de Assad. A Rússia, que por anos foi uma das principais defensoras do regime, redirecionou grande parte de seus recursos para o conflito na Ucrânia. Isso significou menos tropas, menos equipamentos e, acima de tudo, menos capacidade de prestar suporte aéreo ao exército sírio. Enquanto isso, o Irã, outro aliado importante, também enfrentava suas próprias limitações. A guerra entre Israel e Hezbollah, somada à pressão de sanções econômicas, forçou o Irã a redirecionar esforços para outros cenários. O Hezbollah, que tradicionalmente apoiava Assad, precisou recuar de várias frentes na Síria devido a um cessar-fogo com Israel. Esse recuo deixou o regime ainda mais vulnerável. Diferente de outros grupos jihadistas, como o Estado Islâmico, o HTS adotou uma abordagem mais pragmática. Eles não buscam um califado global. Em vez disso, focaram em estabelecer um governo islâmico dentro da Síria, baseado em conselhos eleitos e instituições locais. Esse objetivo marcou uma mudança significativa em sua estratégia, buscando conquistar a confiança da população e consolidar sua posição como governantes legítimos. O HTS começou a concentrar seus esforços em regiões como Idlib, trabalhando para estabilizar a área, restaurar serviços básicos e colaborar com organizações internacionais de ajuda humanitária. Essa abordagem, mais moderada, foi uma tentativa clara de se distanciar das práticas extremas do passado. Apesar disso, o HTS enfrenta uma série de desafios. Um dos maiores é conquistar o apoio de uma população diversa. Minorias étnicas e religiosas, bem como antigos apoiadores de Assad, temem perseguições sobre o novo regime. Mesmo dentro da maioria sunita, há resistência. Protestos de ativistas locais contra a visão rígida do HTS já surgiram em várias regiões, sinalizando que a aceitação popular está longe de ser unânime. Outro grande obstáculo é o isolamento internacional. Para a maior parte do mundo, o HTS ainda é considerado uma organização terrorista. Isso limita severamente seu acesso a recursos e dificulta o estabelecimento de relações diplomáticas. Sem reconhecimento externo, governar um país em ruínas se torna ainda mais desafiador. Manter a estabilidade em um território tão fragmentado exige negociações constantes com outros grupos rebeldes e potências regionais, como a Turquia. Embora o HTS controle partes significativas da Síria, seu domínio ainda depende de um delicado equilíbrio de forças, onde qualquer deslize pode desencadear novos conflitos. Por outro lado, líderes do HTS têm expressado intenções de criar uma governança baseada em instituições, ao invés de pura força militar. Essa mudança estratégica pode ser uma tentativa de conquistar legitimidade tanto internamente quanto no cenário internacional. A história do Hayat Tahrir al-Sham e a queda do regime de Bashar al-Assad são capítulos marcantes na longa e complexa guerra da Síria. Apesar da vitória militar, o HTS enfrenta desafios gigantescos de ganhar legitimidade internacional até estabilizar um país dividido e devastado. Enquanto isso, as consequências dessa mudança continuam a impactar não só a Síria, mas toda a geopolítica do Oriente Médio.
O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara. A ascensão do HTS abriu um novo capítulo na história do conflito sírio, um capítulo que o mundo inteiro está de olho. Se você quer entender como o conflito no Oriente Médio pode impactar sua vida, recomendo assistir ao meu último vídeo sobre a atuação do Hezbollah no Brasil. Também sugiro assistir ao vídeo que explica como o Irã enviou e financiou as armas usadas pelo Hamas em 7 de outubro. Obrigado e até a próxima.